Muito bem, nós estamos aqui no final de domingo, no altar da IEVAC, da Igreja Evangélica Aliança do Calvário, e hoje foi um domingo glorioso, onde nós podemos compartilhar um pouco de Deus, um pouco da mensagem que nós pregamos hoje. E nesse final de domingo, o Espírito Santo ele nos mostrou uma palavra toda especial. Eu gostaria que vocês, eu vou pedir que o rapaz que esteja filmando, que ele agora compartilhasse conosco. Por favor, pode vir aqui, Pedro. Quero mostrar aqui a visita de Ananias, Atos, no capítulo 9, no versículo 10. Atos, no capítulo 9, no versículo 10 em diante. Muito bem. Saulo, ele era o perseguidor da igreja. Até que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, quando chamou o seu nome, Saulo, Saulo, e ele perguntou: quem é? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Nós podemos perceber nessa mensagem que quando Saulo ouviu essa voz, ele caiu do cavalo, e os soldados que estavam com eles ficaram com medo. E diz aqui no versículo 8: então levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos não podia nada ver, e guiando pela mão, levaram para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Saulo estava cego, após essa experiência impactante com Deus. E aonde nós queremos meditar, o motivo da nossa meditação é Ananias. Ananias era um discípulo, um homem de Deus. Você que está nos assistindo agora, você de repente é um homem de Deus, é uma pessoa que prega o Evangelho, ou uma pessoa que faz a obra de Deus, ou então você é uma pessoa que faz parte de alguma igreja. E o teor da nossa mensagem vai ser essa: a visão de Deus versus a visão do homem. São distintos. A Escritura diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão a Ananias. O Senhor Jesus apareceu para ele numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Olha que coisa gloriosa. O discípulo tem um encontro, Deus fala com ele. E veja a visão de Deus. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama à direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido falar a respeito desse homem. Preste atenção aqui nessa breve meditação. O que nós podemos perceber? Deus aparece para um discípulo, e Ananias prontamente fala: eis-me aqui, Senhor. E Deus fala assim, e ordenou o Senhor dizendo: vá a Damasco, na rua que se chama à direita. E ele ordenou a Ananias que se encontrasse com Saulo, apelidado Saulo de Tarso. O que nós podemos perceber? Uma coisa é a visão de Deus, e uma outra coisa é a visão do homem. O homem viu Jacó, Deus viu Israel. O homem viu Saulo, Deus viu Paulo. O homem viu Sarai, que quer dizer mulher de contendas, e Deus viu Sara, que quer dizer princesa. O homem viu Abrão, Deus viu Abraão, pai de muitas nações. Então a visão de Deus distingue da visão do homem. O homem olha muito agora, e Deus, ele olha lá na frente. Ele está sempre à frente. A Escritura Sagrada diz que Deus deu uma ordem para Ananias.
E o que nós percebemos aqui, pastor Carlos, pastor Adriano, pastor André? Nós percebemos Ananias contendendo contra Deus. O Senhor, peraí, o Senhor sabe quem é esse homem? Ele continua aqui, ó. E muito tem ouvido dizer a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Eu vejo Ananias contendendo com Deus. O Deus Todo-Poderoso deu uma ordem. E ele falou, não, mas esse homem não pode. Esse homem, ele é cruel. Esse homem, eu tenho ouvido dizer. Não é isso, pastor Carlos? É verdade. E pastor, o senhor me permite uma colocação? Pois não. A gente vê também nessa palavra que Deus aparecer para um discípulo era algo que não era frequente, porque já havia a palavra de Deus, já havia escrituras. Então a gente vê um Ananias vislumbrado, ele se vislumbrou porque Deus lhe apareceu, e quando Deus deu uma ordem, ele questionou. Eu fico perguntando, pastor Adriano, como o homem pode questionar Deus? Pode o vaso questionar o seu Criador, o olheiro? Está escrito isso na Bíblia. Pode o vaso perguntar, por que o Senhor me fez assim? Pode, pastor Adriano? De hipótese alguma, de maneira alguma. E o senhor vê que, é como o senhor falou, a vontade de Deus é uma, o homem olha de uma forma e Deus olha de outra. Quer dizer, para Ananias, Paulo, no caso Saulo, ele não servia para nada, não seria útil, mas para Deus ia ser muito útil. Pastor André, olha que coisa interessante. Eu vejo Deus falou, ordenou, essa palavra é profunda. O Senhor ordenou a Ananias. Ananias era um pregador, era um discípulo, era um homem que servia a Deus. E ele recebeu uma ordem de Deus, e como se Deus não soubesse quem era Saulo, como se Deus não soubesse o que Saulo... E ele quis questionar, mas de repente o senhor não entendeu direito. O senhor sabe quem o senhor está falando? Acho que o senhor escolheu a pessoa errada. Ele questionou a Deus, ele falou, não, o senhor não está muito... O senhor não conhece esse homem, não, então eu vou dar uma dica para o senhor, não é isso aí? Eu conheço ele melhor do que o senhor. Eu acho que eu conheço ele melhor do que o senhor está enganado. É esse mesmo que o senhor quer que eu vá lá? E é assim que muitas pessoas têm feito hoje. Exatamente assim. Eu vou pegar essa parte. O interessante, pastor Carlos, pastor Adriano, pastor André, que Ananias, ele nunca conheceu Saulo. Eu ouvi dizer. Quantas pessoas têm tomado atitudes assim? Eu ouvi dizer, eu ouvi falar que fulano fez isso, eu ouvi falar que ciclano fez isso, eu ouvi, mas você não conhece uma pessoa. Tem pessoas que julgam a pessoa, pastor Carlos, por ouvir dizer, e é a arma que Satanás tem mais usado. Eu ouvi dizer. É verdade. Quantas pessoas, pastor Henrique, quantos casamentos, quantas famílias, quantas pessoas têm sido destruídas porque ouviram falar alguma coisa, não tomaram conhecimento, tomaram uma atitude baseada em ouvir falar. E uma fofoca, e um disse-me-disse, uma inverdade. Você que está me ouvindo agora, preste atenção e assistindo. Quantas pessoas têm tomado atitudes em cima do ouvir dizer? Ouvir dizer, pastor Adriano, que que fulano é isso, é aquilo. Ouvi dizer, pastor Carlos. Olha, eu ouvi dizer que o seu esposo tem um amante. Ouvi dizer, pastor André. Ouvi dizer que seu filho está lá no morro. Ouvi dizer que aquela pessoa não vale nada. Ouvi dizer. Não se deve tomar atitudes por ouvir dizer. E ele falou para Deus, eu ouvi dizer, me contaram, me disseram, ouvi dizer que há muitos, esse homem tem feito mal aos seus santos Jerusalém. E para que trouxesse a autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Então ele falou, Senhor, esse homem, ele não pode. A visão do homem assim, o homem condena, né? Não é isso, pastor Carlos? O homem condena, o homem exclui, julga. Exatamente. Julga e fala, esse nunca mais vai ser nada na vida.
O homem, pastor Adriano, fala assim, ó, esse ali não serve para nada. Acaba criticando, quer dizer, ele acaba se colocando na posição de juiz e julgando aquilo que de repente Deus está aprovando. Pastor André, tem homem que fala assim, não, aquele ali, a vida dele acabou. Eu conheço ele, não vale nada. É como se ele governasse aquele lugar. E ele é o dono da situação. Então, o que Deus falou não importa o que ele pensa. Preste atenção, essa era a visão de Ananias. Eu quero compartilhar com vocês agora a visão de Deus. O versículo 15 fala assim, mas o Senhor lhe disse, preste atenção agora, o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Que diferença, hein? Enquanto Ananias falava que ele era ruim, ele tem feito muito mal, para Deus, vai. Deus não deu nem confiança aí, né, pastor Carlos? O senhor vê, pastor, que Ananias gastou um versículo inteiro para falar mal de Saulo. 2 versículos. E antes disso, Deus já tinha dado a ele uma ordem direta. Deu o nome da rua. Rua Direita. Rua Direita, casa de Judas, se eu não me engano. Judas, isso, em Damasco. Em Damasco. Falou o nome Saulo. E o apelido. O apelido, Tarso. A rua direita. E para ele ficar tranquilo ainda, falou assim, olha, fica tranquilo, que você vai encontrar ele orando. Deus deu. Você vê como é que Deus conhece as pessoas, pastor André? Sabe de tudo. Até o apelido, né? Qual o teu apelido? Você tem um apelido? Deus conhece até o teu apelido. Você veja que Deus deu, ele deu e ordenou. É bom que a gente saiba, né? Ordenou. Ou seja, ordem de Deus não se questiona, se obedece. Não é isso, pastor? Com certeza. E principalmente se é servo, porque Ananias no início falou, eis-me aqui. Mas cadê esse eis-me aqui? O eis-me aqui, Do jeito dele. do jeito dele, né? Do jeito dele. Eis-me aqui, com licença, senhor, tem que ser do meu jeito. A obra é tua, Senhor. Não, a obra era de Ananias, porque ele queria escolher. E interessante, Deus falou, vai. Deus não deu nem confiança, né? O que nós percebemos? Ô Ananias, vai, porque este é para mim. Eu quero que vocês meditem, é para mim. Deus queria Paulo para ele. Você que está nos assistindo agora, você é um instrumento escolhido. Deus te escolheu. Sabe que você está nos assistindo agora? De repente ninguém acredita em você. Pelo contrário, as pessoas só sabem te criticar, apontar o dedo, falar que você não vale nada, que você não presta. E esse aí não tem condições. Caso perdido. Não tem jeito, né? Só que para Deus, Saulo, ele era um instrumento escolhido. Que coisa gloriosa. Olha, meu amigo, sabe que você está nos assistindo? Você também é um instrumento escolhido. Você é um instrumento escolhido. Venha fazer parte dessa família. Venha estar conosco. Sabe por quê? Porque o homem critica, condena e julga. O homem vê agora, Deus vê lá na frente. Deus viu Paulo. Infelizmente, Ananias viu quem? Saulo. De Tarso, não é isso? De Tarso. Que estava onde? Na rua? Que se chama à direita, na casa de Judas, em Damasco. Em Damasco. O endereço era certo. Deus sabia até, na esquerda, é direita, tá? Deus, ele é muito específico naquilo que ele fala. Né? Que coisa gloriosa. E até a maneira que ele se mostrou para Ananias, a gente vê que a gente ora, busca para Deus mostrar, dar uma direção de um obreiro. Olha, aquele obreiro, levanta ele. Ananias não. Deus falou com ele. E mesmo assim, ele condenou. Sabe por quê? Porque o homem é assim. Mas Deus não viu Saulo. Deus viu Paulo. Você que está me ouvindo agora, Deus não olha para os seus defeitos. Ele atenta para as suas qualidades. E se você está nos assistindo, porque Deus te escolheu. No próximo domingo nós vamos voltar com mais uma meditação. Tá certo, gente? Que Deus abençoe a todos. E venha fazer parte da família EVAC. Nós estamos ministrando a palavra de Deus. Tá certo? Que Deus abençoe. Peço que os meus colegas também se despeçam dos nossos ouvintes aí. Que Deus abençoe. Sejam todos abençoados. Então. Domingo que vem, mais uma vez, estaremos mostrando essa pessoa a palavra da verdade. E que Deus não exclui ninguém. Nós vamos dar cada domingo vai ser uma breve meditação, tá certo? Atos, capítulo 9, do versículo 10 em diante. Que Deus abençoe a você.